Sabe aquela sensação de que o relógio simplesmente travou? Esperar é super difícil. Quando a gente está no meio da incerteza, da angústia ou de uma crise, a espera pode ser absolutamente paralisadora. É como se a ansiedade tomasse conta de tudo. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito de transformar essa espera agoniante num descanso verdadeiro, profundo, que muda tudo? Sejam bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai explorar um guia prático sobre como esperar em Deus, tirando lições incríveis do Salmo 62 para quebrar de vez esse ciclo de ansiedade e achar o repouso que a nossa alma tanto precisa. Certo, vamos direto ao ponto. Hoje o nosso roteiro passa por 5 passos essenciais. Primeiro, ansiedade ou descanso em Deus. 2, o exemplo de Davi. 3, fragilidade humana e soberania divina. 4, a pergunta de ouro. Quem é Deus para você? E 5, passos práticos para o cotidiano. Seção número 1. Ansiedade ou descanso em Deus. Vamos entender qual é, de verdade, a natureza da espera. A vida joga a gente o tempo todo em salas de espera metafóricas, né? Pode ser para um diagnóstico médico, a resposta de uma entrevista de emprego, ou até a frustração de ficar olhando para o celular esperando o aplicativo carregar. A gente não lida bem com a espera. E a incerteza que vem junto é uma luta universal. É aí que a gente esbarra numa pergunta direta que desafia tudo. Será que esperar é exatamente a mesma coisa que confiar? Olha, a gente costuma achar que só de deixar o tempo passar sem fazer uma bobagem, já estamos de certa forma confiando. Mas a realidade da nossa montanha-russa emocional geralmente diz outra coisa. E isso ilustra de forma brilhante uma diferença crucial. Quando a gente aguarda por alguma coisa, tem duas rotas para o coração. De um lado, a espera com ansiedade, aquela espera que tira o sono, cheia de medo do amanhã. Do outro lado, o descansar em Deus. É aguardar com aquela confiança inabalável de que a questão vai ser resolvida por Ele na hora certa. O pulo do gato aqui é o seguinte: o problema não é o tamanho do obstáculo. O grande diferencial é onde a gente fixa os nossos olhos. Quando o olhar está totalmente focado em Deus, até a tempestade mais agressiva vira só uma neblina passageira. E o que dá um peso muito real para essa ideia é saber quem escreveu isso: o rei Davi. Essa lição formidável não saiu de uma teoria inventada num escritório tranquilo com ar-condicionado. De jeito nenhum. Ela foi forjada a fogo no meio do caos absoluto e de uma crise real. Quando a gente lê as primeiras palavras do Salmo 62, a gente percebe exatamente o estado mental de Davi e descobre onde ele foi buscar essa força. Seção 2. O exemplo de Davi. Vamos dar uma olhada em como a confiança sobrevive no meio de uma crise severa. A pressão em cima de Davi era surreal, aterrorizante mesmo. Ele lidou com a traição de pessoas íntimas, muito provavelmente a rebelião do próprio filho Absalão. Ele viveu com o alvo nas costas, em perigo de morte iminente, no meio de uma incerteza política e pessoal gigantesca, fugindo e completamente isolado. E por que esses detalhes importam? Porque eles provam que descansar em Deus não é um luxo para tempos fáceis, sabe? É uma âncora que funciona de verdade nos piores dias da vida. E aí, no olho do furacão, Davi faz essa declaração poderosíssima: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Olha que incrível! Ele intencionalmente direciona a própria alma. É quase uma ordem que ele dá para si mesmo. Ele não corre atrás de segurança em outras pessoas ou em aliados políticos. Ele obriga o próprio interior, agitado, a fazer silêncio, escolhendo buscar esperança apenas e unicamente em Deus. Seção 3. Fragilidade humana e soberania divina. A mudança de paradigma fundamental. Para que qualquer um de nós alcance esse nível de paz, a gente precisa de uma mudança de lente gigantesca. A gente tem que reavaliar o que consideramos estável. A Bíblia traça um contraste impressionante aqui. De um lado, a força humana é descrita de um jeito muito frágil, como fumaça, neblina, um sopro de vento. Depositar tudo na humanidade é confiar naquilo que não tem peso nenhum para a eternidade. Mas do outro lado, a gente tem a soberania divina, onde Deus é visto como rocha, salvação e refúgio. É a estabilidade que simplesmente não muda. Agora, o que é fascinante olhar nessas traduções originais é a profundidade dessas palavras. Quando diz rocha, não está falando só de uma pedra grande. A palavra remete àquilo que te dá firmeza, algo que literalmente te aperta e te abraça para você se sentir completamente seguro, sem chance de cair. E refúgio descreve um lugar bem alto, uma fortaleza inacessível ao inimigo.
Imagina isso, é a definição perfeita de proteção envolvente. A presença de Deus não só te defende, ela te cerca por todos os lados. Seção 4. Quem é Deus para você? O verdadeiro alicerce da confiança. Confiar no estranho é impossível, né? A gente só confia em quem a gente conhece muito bem. Então vamos dar uma desacelerada para refletir nessa pergunta central. Quem é Deus para mim? Quando Davi declarou aquelas palavras de paz, ele não estava recitando um mantra positivo qualquer. Ele estava depositando o coração em alguém que ele já conhecia profundamente por experiência própria. A resposta para essa pergunta não dá para inventar. A gente só encontra quando de fato conhece o caráter de Deus pelas páginas da Bíblia. É exatamente essa busca constante que alimenta a nossa paciência. E, finalmente, seção 5. Passos práticos para o cotidiano. Como derramar o seu coração? Então, um ponto crucial é o dia a dia. Como a gente aplica isso na prática? Lá no versículo 8 do Salmo 62, existe uma ferramenta incrível, o convite para derramar o coração. Isso se resume em 3 passos práticos. Passo 1. Abrir o coração totalmente, sem filtros, sem autoproteção, sem tentar parecer uma fortaleza inabalável. Passo 2. Expressar tudo com uma sinceridade absoluta. Colocar para fora a dor, o medo, a raiva, as dúvidas e, claro, as alegrias. Exatamente como a gente vê Ana fazendo no Antigo Testamento, sabe? Literalmente rasgando a alma em oração. E o passo 3, que é libertador. Confiar que Deus dá conta da sua bagunça interior. Ele jamais vai se chocar com os seus problemas. Muita gente tenta esconder as coisas de Deus, mas o maior ato de coragem que existe é a vulnerabilidade total perante um refúgio em que se pode confiar. Para fechar nossa análise de hoje, fica esse pensamento provocativo para continuar martelando na cabeça. Onde você tem colocado a sua esperança? Fazer um raio-x das nossas confianças é o primeiro grande passo para parar de depender dessas circunstâncias frágeis que mudam o tempo todo. Que a gente possa sair daqui hoje com a inspiração de parar de olhar para a fumaça e finalmente ancorar todo o nosso descanso de forma eterna e verdadeira direto na rocha. Até a próxima!